Aí já tá acabando já, só Não, para finalizar. Ainda a gente não viu produtos lácteos, que é importante também. Embora você já tenha visto alguma coisa, mas... Que é o terceiro tipo de fermentação. Certo? Bem, então, aula de hoje, vamos aí falar sobre processos fermentativos em produtos lácteos. Só recordando que a gente tem praticamente aqui nesse quadro os três principais tipos de fermentação. Fermentação alcoólica, que vai originar o etanol. Fermentação acética, que vai originar o ácido acético, por exemplo, na produção do vinagre. E fermentação lática, que vai produzir o ácido lático, presente nos iogurtes, nos queijos, né? Compostos lácteos em geral. Às vezes o organismo faz heterofermentação. O que é hétero? Várias. Então ele produz etanol e ácido lático ao mesmo tempo, o mesmo micro-organismo. Ou etanol e ácido acético, o que é raro. O mais normal é homofermentação. Na homofermentação ele produz apenas um dos três, né? Um dos três produtos aí. Geralmente, o substrato é a glicose, né? E aí vocês lembram de bioquímica lá. Na glicose, ocorre a glicólise, que é a quebra dessa glicose, originando o ácido pirúvico. Na ausência de oxigênio, o organismo faz fermentação. Então, fermentação é o quê? É um conjunto de reações químicas em que uma molécula de glicose é degradada a etanol, ou ácido acético, ou ácido lático, e aqui nesse meio termo aqui ocorre a liberação de energia. Menos energia do que se fosse uma respiração. Você tem a fermentação que ocorre na presença do oxigênio, fermentação aeróbica, e na ausência do oxigênio, fermentação anaeróbica. Então, aí, alguns exemplos, né, de agentes. Saccharomyces cerevisiae, famoso por fazer fermentação alcoólica, no qual os açúcares são transformados em gás carbônico mais etanol. Acetobacter, que é a do vinagre, famosa por transformar o etanol em ácido acético. E o que a gente vai ver um pouco hoje, né, são lactobacilos leuconostoque, ou seja, bactérias láticas que transformam o açúcar em ácido lático. Só lembrando, Saccharomyces é um fungo, Acetobacter é uma bactéria acética, e Lactobacillus, uma bactéria lática. Aí a fermentação alcoólica, que a gente já tem visto durante as outras aulas, né? Utilizada para produzir bebidas alcoólicas diversas e também na panificação, certo? Fermentação alcoólica pela levedura Saccharomyces cerevisiae. Então, na fermentação alcoólica, você tem a transformação da uma glicose, origina 2 ácidos pirúvicos, e cada ácido pirúvico vai originando aí uma molécula de etanol. Na fermentação acética, utilizada para produzir vinagre a partir de vinho ou suco de uvas, as acetobacters ou acetobactérias produzem ácido acético mais um CO2 a partir do etanol. Então, aqui, fermentação acética. Uma glicose originando
um piruvato, outro piruvato, uma molécula de ácido acético, a molécula só tem 2 carbonos, aqui outra molécula de ácido acético, e no meio são liberados 2 moléculas de CO2, o nosso gás carbônico. E por último, a fermentação lática consiste na oxidação de carboidratos, principalmente a glicose, originando no final ácido lático. Então, falou fermentação lática, a gente lembra de quê? Principalmente lactobacilos, né? Lactobacilos é o gênero. Então, você tem a espécie Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus lactis. Tem diversas espécies desse gênero. Uma bactéria, um bacilo, um bastonete. Isso aqui é um bastonete. Por quê? Porque ele é em forma de bastão. Já esse daqui é um cocos, né? Então, Streptococcus thermoris, porque é em forma de... Não é um bastão alongado, é em forma de um circular, né? Meio oval, mas circular, principalmente. Certo? Então, aí 2 exemplos de bactérias láticas. Bactérias homofermentativas produzem um único produto. Por exemplo, o ácido lático. Utilizam a via glicolítica, né, onde se tem a quebra da glicose inicialmente, também conhecida como via Embden-Meyerhof. Na qual o ácido pirúvico é intermediário, mas no final o ácido pirúvico ou piruvato é transformado para ácido lático. Então, homofermentativa. Glicose origina ácido lático. E heterofermentativa? Na heterofermentativa, você tem o quê? Como compostos intermediários, o ácido pirúvico e o aldeído acético. É fermentação lática. Aí a produção de iogurte. No iogurte, o leite é previamente pasteurizado para a destruição tanto de germes patogênicos como da própria flora microbiana normal que já está no leite. Para matar, né? Tanto bactérias do bem quanto do mal, né? Seguido a isso, fazemos o quê? A inoculação das nossas bactérias láticas. Por exemplo, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Então, a gente injeta essa bactéria, né? Até atingir uma... Obviamente, essas bactérias vão liberar ácido. Que ácido? Ácido lático. Se elas vão liberar ácido, o pH vai cair. Vai cair, vai cair. Na hora que o pH estiver em 4,6, né? Já ocorre o quê? A coagulação. Então, essa baixa do pH, o aumento da acidez, que vai promover a coagulação. Também, leite fermentado. Esse daqui já não é, já tem uma consistência mais líquida e menos sólida, né? No qual também ocorre aumento da acidez do leite, pode-se utilizar leite reconstituído e acrescenta-se produtos lácteos, mediante a ação dos micro-organismos específicos. Então, esses micro-organismos podem ser Lactobacillus casei, aqui ó, Lactobacillus casei,
certo? Lactobacillus acidófilos, Streptococcus salivários, entre outros. Produção de queijos. Existem mais de 400 tipos de queijos, que são resultantes de diferentes tipos de fermentação, prensagem e condições de maturação. Mas, basicamente, queijo é um produto obtido pela coagulação da proteína, ou seja, separação da proteína, a qual é feita quando adiciona-se enzimas, renina e pepsina ou ácido lático, ou uma mistura das duas. Aí você tem a separação do soro, que é o líquido sobrenadante, e formação dos flocos, que vão originar o queijo. A insolubilização ocorre a um pH 4,6. Então, basicamente, o queijo é isso daí, né? Coagulação, corte da coalhada, tratamento da coalhada, dessoragem e enformagem, colocar na forma. Se ele for maturado, às vezes faz uma salga e depois da salga a cura, ou maturação. Tudo bem? Com relação aos vegetais, né? Os vegetais fermentados, a gente lembra basicamente de 3 grandes grupos: picles, chucrutes, azeitona. Picles é o quê? Pepino, chucrutes, repolho. E a própria azeitona é fermentada. Então, esses vegetais passam o quê? Por um processo. E você pode ter vários outros também. Esse daqui tem cebola, cenoura, tá? Você pode ter outras conservas aí. Aqui dá para ver que além do pepino tem uma pimenta lá em cima, tá vendo? Mas, de maneira geral, você faz o quê? Acrescenta sal, água com sal, né? E o sal, se você não inocular esse micro-organismo, o sal já vai selecionar as bactérias que fazem a fermentação lática aí. Então, tanto pepino, picles, né? Picles é pepino, que é o pepino, mas também pode ser adicionado cebolinha, couve-flor, cebola, né? Daí o que acontece? Você pega o vegetal, submerge ele numa salmoura, ou seja, água com sal, né? E quando você faz isso, o que acontece? Você seleciona automaticamente bactérias láticas e vão produzir aí um ácido lático. Daí ele fica com aquele gosto de um pouco mais ácido do que, bem ácido, aliás, né? Em relação ao vegetal normal. Chucrute. Chucrute é feito com uma comida principalmente alemã, né? Feito com repolho. Repolho, normalmente repolho triturado. Também acrescenta-se 2 a 3% de sal. E quando você faz isso, normalmente eu deixo uma temperatura de 18 graus, você acaba selecionando bactérias láticas. No caso de uma produção, você pode fazer isso num vidro, mas no caso de uma produção um pouco maior, são feitas em tanques de madeira, com tampa plástico ou até azulejado. Não, nem sempre é feita inoculação de micro-organismo, né? Mas quando ela for feita, nota-se o quê? Que primeiro tem bactérias leuconostoque, e daí vai tendo uma mudança, né? Uma mudança dessa flora aí. E no final você passa a ter principalmente bactérias lactobacilos.
Os lactobacilos da vida aí. Então, nessa fermentação lática do chucrute, você tem a presença de bactérias homoláticas e também de heteroláticas, que às vezes chegam até a produzir um pouco de etanol. Mas esse etanol aqui depois evapora, tá? Porque é uma fermentação longa, de vários dias, né? E sempre também presença do CO2. Para finalizar, a azeitona. A azeitona, os frutos são colocados em salmoura, uma concentração bem maior, tá vendo? 10 a 11%. Enquanto o chucrute era 3 a 4, a azeitona é bastante sal, 10 a 11%. Tá bom? Também é um mix. O que é um mix? Uma mistura, né? Ó. Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, Leuconostoc mesenteroides. Mas automaticamente, na hora que você coloca essa concentração de água com sal e os frutos, os próprios frutos as próprias bactérias que já estejam presente na fruta são selecionadas e crescem nesse meio. Daí, às vezes, a pessoa utiliza esse meio aquoso, retira a azeitona que já foi fermentada, e utiliza o próprio meio para inocular novas azeitonas. Daí já faz uma inoculação natural. Salames também são carnes, né? E também ocorre fermentação lática na produção do salame. Certo? Então, esses são os principais produtos da fermentação lática. O iogurte é o principal, e o queijo também, né? Líquidos ou sólidos, com aromas ou naturais, os iogurtes fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas para chegar a estes copinhos de plástico, há que percorrer muitas etapas. Para a fabricação de iogurtes, a qualidade do leite é um dos pontos fundamentais. O trabalho da Danone começa aqui. Estamos num dos produtores de leite que fornecem a Danone. Aqui, no M-Rito, existem 500 vacas leiteiras ordenhadas 3 vezes por dia. Quer seja domingo, feriado ou dia santo, estas vacas fornecem 12.000 litros de leite por dia para a fábrica de Castelo Branco. O leite sai do corpo da vaca à temperatura de 39 graus e entra diretamente nestes depósitos, onde fica a arrefecer até aos 4 graus. Depois, um caminhão vem buscar o leite ao produtor e leva-o até à fábrica. A Danone só utiliza leite nacional. Desde que é ordenhado, o leite demora no máximo 24 horas até chegar à fábrica. Quando chegam às instalações da Danone em Castelo Branco, os caminhões de leite descarregam diretamente para estes silos. Antes, os operadores verificam se os caminhões estão selados para garantir que o leite está intacto. Depois de estar nestes silos, o leite entra por tubagem para esta sala para ser higienizado, pasteurizado e para separar a nata. Processos que servem para garantir a qualidade durante a conservação do leite. Nesta fábrica existem 5 silos com uma capacidade total de 500 mil litros de leite. A fase seguinte depende do produto que está a ser feito no momento. Neste caso, é o Danone natural sólido que está nas linhas de produção. Por isso mesmo, nesta sala é adicionada proteína em pó, porque a que vem no leite não é suficiente para produzir um iogurte sólido. Nesta sala, mistura-se o leite com a nata já previamente envolvida e o leite em pó. No caso de ser um iogurte açucarado, mistura-se também o açúcar. Para adoçar os iogurtes, a Danone recebe 200 toneladas de açúcar por mês. Depois, guardam-se os ingredientes já misturados nestes depósitos. Aqui, o leite está em constante agitação para misturar bem os ingredientes. Para isso, a Danone utiliza agitadores para 80 mil litros de leite em depósitos de 20 mil. Segue-se a fase da pasteurização do leite a 95 graus para matar os organismos patogénicos. Depois de pasteurizado, é adicionado o fermento nesta máquina.
O fermento é elaborado especificamente para a Danone com duas bactérias vivas, como exige a lei na definição de iogurte. A seguir à pasteurização e homogeneização, o leite com fermento fica 1 hora nestes tanques, em repouso a 4 graus. Antes de entrar na sala de produção, o leite é aquecido novamente a 36 graus. Quando na sala de enchimento estão a precisar de mais matéria-prima, o leite entra na máquina por tubagem. A fábrica trabalha 24 horas por dia, 5 dias por semana. No total, faz 1,5 milhão de iogurtes por dia. Os copos dos iogurtes são feitos aqui na fábrica. A Danone recebe o plástico em rolos. À medida que vai entrando na máquina, o plástico é aquecido. Depois, um cilindro empurra o plástico para o buraco do molde na passadeira. Um sopro de ar cola o plástico às paredes do molde. A seguir, o iogurte em estado líquido é despejado para 8 copos de cada vez e são selados automaticamente com o papel que serve de tampa. Depois, juntam-se embalagens de 48 unidades em caixas de cartão. É na estufa que os iogurtes, ainda em estado líquido, vão solidificar. Sem sofrer nenhuma agitação, as embalagens ficam entre 3 e 4 horas a fermentar. Este processo serve para que as bactérias se desenvolvam e multipliquem. Nesta fase, as bactérias alimentam-se da lactose e formam ácido láctico. O controle do pH é feito por um trabalhador. Quando atinge o valor ideal, o processo de desenvolvimento das bactérias é interrompido. Quando sai da estufa, a palete de iogurtes entra num túnel de refrigeração, onde permanece durante 2 horas a menos de 6 graus positivos. Depois, as paletes são enviadas para os armazéns, que são câmaras frigoríficas a 4 graus. Agora é só encher os caminhões com as encomendas dos clientes. E, claro, comer os iogurtes antes que acabe a validade. Então, a fermentação final é feita dentro do próprio recipiente. Já está pronto o iogurte e coloca-se na câmara. É inspecionar a fruta. Os funcionários descartam qualquer casca ou caroço que passe e qualquer pedaço que esteja sem cor ou machucado. A fruta não entra no iogurte em seu estado natural. Primeiro elas viram geleia. Para dar a essa geleia a textura e o sabor apropriados, todos os ingredientes têm que ser pesados com cuidado antes de serem despejados no misturador. O primeiro ingrediente é a água, seguida por aromatizantes artificiais e naturais e estabilizadores para dar uma consistência uniforme à geleia. Certos tipos de fruta não têm cor própria suficiente, então a fábrica adiciona corantes artificiais. A seguir vem 2 tipos de açúcar, a frutose e a sacarose. O misturador aquece tudo a 60 graus Celsius para ajudar a dissolver os ingredientes secos. A máquina bombeia e realimenta a mistura para que ela combine uniformemente. E aí, mais corantes seguidos pela fruta, seguida por outra hora ou mais de calor e mistura. Aí a geleia é aquecida a no mínimo 80 graus Celsius por mais 1 hora para matar qualquer bactéria nociva. Para preparar o iogurte, eles misturam produtos diferentes de leite em pó com leite e creme. Depois de misturados, os ingredientes são aquecidos a 80 graus Celsius ou mais, por apenas meio minuto. Esse tempo já basta para pasteurizar a mistura. Embora esteja livre de bactérias agora, há um outro problema. O leite e o creme se separam naturalmente porque o creme é mais leve devido ao seu teor de gordura. Então vamos... Minuto, só que eu bati o dedo ali.
Você vai conhecer agora uma fazenda gaúcha pioneira na produção de um queijo da família do parmesão, consagrado na Itália. Ainda antes da pandemia, os repórteres Ellen Santos e Sandro Queiroz acompanharam de perto a produção, que combina tradição e alta tecnologia. Essa longa planície no nordeste do Rio Grande do Sul tem sua história ligada à criação de gado. Estamos em Vacaria, município que ainda hoje faz jus ao nome e a esse passado. Aqui, um rebanho de vacas holandesas é responsável por um tipo de queijo famoso que veio lá da Itália, o Grana Padano. Grana é por conta de uns grãozinhos que marcam a textura da massa. Lembram um parmesão. Padano diz que ele é típico da Padânia, no norte da Itália. Fora de lá, não pode ser chamado de Grana Padano, é só tipo grana. Em Vacaria, a receita foi importada nos idos de 1990 e segue o mesmo padrão até hoje. Um bom queijo é resultado da transformação de muitos ingredientes de qualidade. O que vem mais fácil à nossa cabeça é o leite, mas tem matéria-prima antes dele. A primeira etapa de produção é aqui, na alimentação do rebanho. A gente pode dizer que a receita do queijo grana começa aqui, na composição desse almoço. As vacas em lactação ficam confinadas em galpões como esse. Vacas comem silagem de milho, silagem de grão úmido, pré-secados, caroço de algodão, farelos de soja, minerais e vitaminas. O Ângelo, veterinário, explicou o que pode, mas curioso mesmo são os nãos. Não pode alimento cítrico, não pode planta verde sem processamento. Principalmente por causa da cor e do gosto do queijo. A clorofila que tem na planta in natura, antes de pressecar ou antes de enfermar, vai colorir a gordura do leite que vai dar cor no queijo. O queijo tem que ter a massa branca. Alimentação rígida que vem quase toda de dentro da fazenda. Olhando do alto, a gente vê várias atividades integradas. Curral com vacas em lactação, pasto para os animais em outras fases. Lá longe, lavoura. Os silos guardam o que vai virar comida. E ao lado, um complexo de gestão de resíduos. Dos currais sai toda a sujeira. Então, nesse caso, não pode ser, nesse caso, para a produção desse tipo específico de queijo, a vaca não pode ser alimentada a pasto, né? Ela é toda confinada ali, alimentação sem a presença de material vegetal verde, ou seja, sem clorofila. Cheira do rebanho, junto com a água usada na limpeza. Só que isso é transformado em novos produtos aqui mesmo, dentro da fazenda. Ali do outro lado, naquele complexo que inclui uma estação de tratamento e biodigestores. São soluções diferentes para cada resíduo. Nós tivemos um investimento entre 2,5 milhões a 3 milhões. Só que o retorno econômico que nós temos com isso, o pagamento disso, ele não chega a 3 anos. A gente recupera esse investimento em menos de 3 anos. A começar pela água, 1.300.000 litros por dia. Mas só 300 mil são de água nova, usada na sala de ordenha. O restante é água de reuso que passa o tempo todo por essa estação de tratamento. A lavagem dos currais traz junto sobras da palhada, que serve de cama para o gado. Separado por gravidade, esse material entra nesse galpão. Nós secamos a cama e reaproveitamos a cama das vacas. Já as fezes dos animais seguem para os biodigestores. O esterco entra em decomposição e libera gases, principalmente o metano. Ele é um gás que provoca aquecimento do planeta, mas também pode ser usado como energia. É um biogás que alimenta as caldeiras da queijaria. Nós estamos economizando aí R$70 mil por mês, deixamos de poluir e queimamos na caldeira do queijo. Esse círculo de produção que faz resíduo de um canto virar matéria-prima do outro foi construído aos poucos ao longo de quase 40 anos da fazenda. Foi um plano desse homem, o seu Raul Randon. Ele morreu em 2018, aos 88 anos. Empresário do ramo de logística, construiu uma famosa marca de carrocerias. No comecinho da década de 70, decidiu investir no campo.
Hoje, a fazenda segue sob os cuidados da família do seu Raul. Esse é o genro Sérgio. Sempre dizia assim, Sérgio, problema pequeno e problema grande é o mesmo. Então, vamos pensar grande, porque o problema tem que resolver. Então ele pensava grande. A fazenda virou um grande empreendimento e hoje é uma das maiores produtoras de maçã do Brasil. Faz vinhos que saem de parreirais dos Campos Altos, azeites e, claro, o queijo tipo grana, que começou a ser produzido em 1995. Foi um pouquinho depois disso que o Vic Iazzi conheceu o seu Raul. Quanto é que o senhor precisou investir para montar toda a estrutura para produzir o queijo? Bom, hoje, posso dizer, não tenho o número certo hoje, mas é acima de 4 milhões de dólares. Né? As primeiras 60 novilhas vieram dos Estados Unidos, numa história que, olha, mais parece piada. Gerou uma repercussão grande quando as novilhas desceram no aeroporto de Porto Alegre. Então assim começou. E não é uma lenda que veio de avião. Não, é verdade. Vieram todas de avião. Foram 2 Boeing cheios de novilhas. Hoje são 1.050 animais em lactação. 2 ordenhas por dia num sistema automatizado chamado de carrossel. O leite é bombeado direto para reservatórios resfriados e dali para o caminhão-tanque. Seu Juca leva todos os dias 35 mil litros de leite fresquinho para a queijaria. A primeira tarefa, ainda com o caminhão cheio, é tirar uma amostra do produto. Esse leite tem que ser testado antes de entrar na queijaria, ou o que acontece nessa sala, que é um laboratório. Aqui, cerca de 20 parâmetros são analisados. Ele tem que ser seguro para alimentação e também ter qualidade suficiente para virar queijo. É que o queijo tipo grana é feito com leite cru, sem pasteurização. Um processo que elimina micro-organismos indesejados, mas também alguns necessários para fazer esse tipo de queijo. O jeito, então, é caprichar em todas as etapas de produção para evitar qualquer contaminação. Os testes aqui são até mais rigorosos do que o exigido pelo Ministério da Agricultura. Hoje o Ministério trabalha com uma contagem total de micro-organismos de 300 mil por ml e nós, indústria, trabalhamos com 25. Leite aprovado, é hora de começar um longo processo. O desnate acontece à noite e cedinho pela manhã a queijaria está com força total. O Giovanni é mestre queijeiro. Treinado na Itália, é o responsável por replicar a receita original. O que faz dele um grana e não um outro tipo de queijo? Primeiramente, a qualidade da matéria-prima, né? A qualidade da matéria-prima, a alimentação da vaca, o modelo que é formatada o sistema de ordenha. Depois, toda a parte de desnate natural, a não pasteurização do leite, a fabricação com leite cru e a disciplina de quem está dentro da fábrica trabalhando, operando e seguir a mesma receita todo dia. Nesses tachos de cobre, acontece a mágica que transforma leite em queijo. Primeiro, coalho e um soro rico em bactérias boas, que ajudam no processo. Não pode estar uma textura muito firme, nem muito mole. Né? A hora que ela deu o corte principal, você já começa a cortar. Né? Esse é o Diego. Aos 28 anos, tem 10 na empresa. Hoje ele é queijeiro, uma espécie de auxiliar do mestre na beira da panela. É uma função assim que tem pouco no Brasil, né? Se motiva por isso, né? E daí tem um pouquinho de você nos queijos aí. Tem um pouquinho, sempre tem uma pitada ainda. Esse é um queijo que exige literalmente mão na massa. Por isso, funcionários aqui também têm que caprichar na higiene pessoal. Daí eu vou sentindo conforme ela tá, né? Se ela tá muito firme, muito mole, né? Daí eu vejo tudo aqui para apurar, né? Já deu a liga, né? Para cada panela com 1.000 litros de leite, saem 70 quilos de massa de queijo. Guindastes e robôs ajudam a movimentar o queijo daqui para frente. Essa é a sala das prensas, onde o produto ganha forma. O queijo permanece durante 24 horas na sala de prensagem e durante essas 24 horas a gente faz a troca de pano para facilitar a saída do soro. Aí é salgar o queijo e tudo ganha uma proporção gigante. 70 peças entram nessas piscinas todos os dias e ficam por pelo menos 3 semanas. Mas todo esse tempo é nada
perto do que está por vir. Atrás dessa porta está talvez o lugar mais importante de toda a produção. É uma sala de maturação, onde o queijo vai passar boa parte da sua vida. Que lugar impressionante! Aqui nós temos 23 mil queijos guardados durante um ano. 23 mil aguardando um ano para após serem comercializados. E o que acontece aqui nesses 12 meses? Aqui o queijo ele fica numa fase de degradando a lactose e concentrando proteína e gordura. E isso faz com que o queijo crie os cristalzinhos e também tenha o sabor inigualável que ele tem. O robô vira as peças e limpa a casca, um a um. E o tempo se encarrega de todo o resto. Que idade tem esse queijo, Giovanni? Este queijo está completando 15 meses de maturação. A gente matura no mínimo 12 meses e algumas formas a gente tem com uma idade de maturação maior. O que aconteceu aqui dentro com ele? Aqui a gente consegue observar que realmente ele cumpriu todas as características do queijo grana, né? Como a coloração, como os cristais que já aparecem na massa. Isso é característica do queijo tipo grana. E o que a gente tem que encontrar no sabor desse queijo? O sabor, ele é um sabor forte, ele é um sabor picante, mas ao mesmo tempo adocicado, né? No final ele termina um sabor muito leve e muito agradável. Vou ter que provar. Posso? Pode, com certeza. Eu adoro queijo, então já acho delicioso. E ele é um queijo efetivamente forte e que tem uma consistência, tem grãos, né? Os grãos. É isso mesmo. Isso mesmo. Tu já consegue sentir todos os grãos, que é em função da qualidade da matéria-prima, mas também do tempo de maturação, da longa maturação. Queijo é difícil dar uma mordidinha só, né, Giovanni? O queijo tipo grana hoje é vendido em todo o Brasil. E a fazenda já trabalha para dobrar a produção e atender também outros países. Um mercado que já bate a porta. A gente já tem alguns clientes na Europa interessados, aí tu vai dizer assim, mano, na Europa, não, mas na Europa, não na Itália. Em outros países, né? A China é um país que compra queijo bom e tem mercado. A Rússia também, né? Então tem muita coisa. E aqui a América do Sul. Com a pandemia, a venda de queijos para restaurantes diminuiu. Já o comércio em mercados se manteve e as vendas pela internet triplicaram. Com isso, a receita total da empresa deve crescer 15% nesse ano. Um bom dia para você. E agora o Roquefort. Agora você é nosso convidado para uma viagem à França. Vamos conhecer os segredos de um dos mais famosos queijos do mundo, o Roquefort, feito com leite de ovelha. Em todas as fases da produção, criadores... Esse é leite de ovelha. Equipamentos modernos, mas a receita do queijo ainda é a original, passada de pai para filho há gerações, como mostra a reportagem do Vico Iazzi e do Francisco Maffezoli Júnior. Tarde de verão em Paris. Apesar do frio fora de hora, tem sempre gente comendo nas mesinhas das calçadas. Esta rua, a Mouffetard, abriga dezenas de lojas dedicadas à gastronomia francesa. Nessa cidade apaixonada pela boa comida, queijo tem lugar de destaque. Paris é a grande vitrine dos queijos da França. E basta entrar numa queijaria típica daqui para ver a quantidade e a diversidade de produtos vindos de todos os cantos do país. Dá só uma olhada. Queijo amarelo com massa firme, queijo cor de laranja com cheiro forte, outros frescos, temperados com ervas, nozes e até com cinzas. Alain Boulet tem queijo de tudo que é canto da França. E sabe quantos? Nós temos uns 270 queijos diferentes na loja, mas no inverno chega a 360. Muitos queijos franceses contêm fungos. Isso mesmo, fungos que em geral formam uma casca esbranquiçada. É o caso do Brie e do mais famoso queijo francês, o Camembert,
ambos feitos com leite de vaca. E o Roquefort, onde é que entra nessa história? O Roquefort é um queijo de leite de ovelha que faz parte da grande gastronomia francesa. O nome desse queijo foi tirado do lugar onde ele é fabricado, Roquefort, no sul da França. E é para lá que nós vamos agora. Estamos na autoestrada que corta a França de norte a sul. Saindo de Paris, são 650 quilômetros até o departamento de Aveyron, que tem 8.700 quilômetros quadrados. Isso é menos da metade do tamanho de Sergipe, o menor estado do Brasil. Na entrada de Aveyron, um marco da arquitetura moderna, o viaduto de Millau, com 320 metros de altura. Virou o cartão postal do sul da França. Aveyron tem relevo ondulado, com muitos penhascos, que lembra algumas regiões brasileiras, como a Chapada Diamantina. O vilarejo de Roquefort tem só 800 habitantes. Foi construído num lugar privilegiado e sua origem remonta a mais de 2.000 anos, quando aqui se formou um entreposto comercial. A primeira coisa que chama a atenção de quem chega a Roquefort é que a cidadezinha é bem estreita, comprida. Quase todas as construções se organizam em torno dessa rua principal. E outro traço marcante daqui é que de qualquer lugar a gente enxerga um paredão de pedra gigantesco que fica colado no vilarejo. É a Chapada de Combalu, um marco da paisagem e da história de Roquefort. Vendo de longe, dá para apreciar melhor o tamanho e a beleza desse platô. As escarpas de pedra se estendem por mais de 2 quilômetros. Aliás, roc, em francês, vem de rocha, fort, forte. Roquefort seria, então, uma fortaleza de pedra. E é no subterrâneo da fortaleza que ficam as cavernas, ou, como dizem os franceses, as caves de Roquefort, um lugar histórico cercado de tradição. A família Carlo produz Roquefort há 80 anos. Pai e filha me recebem na porta da empresa e logo me convidam para descer. Terceiro andar subsolo e descendo. O ambiente vai ficando mais frio. E olha aí a cave dos queijos Roquefort. Agora, da rua até aqui, a gente desceu bastante. É sim, nós descemos uns 15 metros. São 4 andares de subsolo para chegar nessa caverna natural de Roquefort. Nossos antepassados apenas lapidaram a rocha para deixá-la assim mais reta, parecendo um salão. Aqui faz uns 10 graus e por causa dessas frestas na rocha, a temperatura e a umidade são constantes, tanto no verão quanto no inverno. Esta cave é uma das menores da região. Com 18 empregados, a família Carlo produz 230 mil quilos de queijo Roquefort por ano. Pelos padrões daqui, é uma cave artesanal. Produção artesanal. Delphine, filha de seu Carlo, é formada em bioquímica e cresceu no meio desses queijos. Eu me lembro que quando eu tinha 4 anos, meu pai já me trazia para as caves. E eu ficava observando a fabricação do queijo. Hoje eu preciso seguir o mesmo caminho dele, aliando tradição com as necessidades atuais do mercado. A pesquisa histórica revela que os celtas já usavam as grutas daqui para produzir queijo milhares de anos atrás. E tão saborosa quanto o próprio Roquefort é a lenda que conta como ele foi criado. Bem, a lenda do Roquefort se passa num tempo remoto. Um jovem pastor tinha recolhido suas ovelhas para dentro de uma caverna e preparou um lanche, pão com queijo. Queijo de ovelha, claro. Aí apareceu lá no campo uma belíssima pastora. O pastor deixou de lado o sanduíche e foi correndo encontrá-la. Um passeio que levou muito tempo. Não vamos ser indiscretos a esse respeito. Quando ele voltou, o sanduíche tinha ficado todo azul. Um fungo se desenvolveu no queijo que ele tinha deixado dentro da caverna. E a lenda é que ele preferiu comer o queijo a ficar com a pastora. Então ele trocou a garota pelo queijo. Isso mesmo, pelo menos é o que conta a lenda. O fungo que tanto encantou o pastor da lenda
É usado hoje e sempre na fabricação do Roquefort. Ele se entranha dentro da massa, formando esses pontinhos azuis. E é o grande responsável pelo sabor único desse queijo. Olha só o jeitão dele nessa foto ampliada. Seu nome, Penicillium Roquefort. Nesses 2 pães dentro dos vidros, podemos ver como ele acaba recobrindo tudo. Antigamente, para fazer o queijo, era só misturar no leite um pouco do farelo desse pão embolorado. Então, é um penicillium, tá? Lembra que a gente viu ontem na produção do antibiótico, Penicillium Roquefort. No campo, a produção do Roquefort sempre dependeu do trabalho duro das famílias. Hoje, são pouco mais de 2.300 propriedades na região que fornecem leite para a produção do queijo, com um rebanho de 850 mil ovelhas. Bonjour. Bom dia. Monsieur Yazi. Seja bem-vindo à terra do Roquefort. Bonjour. Os criadores Alice e Jean-Louis Ricard nos recebem de maneira calorosa na porta de casa. Uma construção tradicional com paredes de pedra. E maintenant, donc, nous allons aller rencontrer Cosy, puisqu'elle nous attend. D'accord, merci. Eles nos convidam para conhecer o rebanho de ovelhas e dar uma volta pela propriedade. Alice e Jean-Louis têm 156 hectares de terra, 80 com pastagem formada. Caminhando pelo sítio, a gente logo encontra o rebanho. São 400 ovelhas em lactação, todas da raça Lacone, nativa da região. Animais rústicos que se adaptam bem ao ambiente daqui. Bom, a Alice e o Jean-Louis estão me contando aqui que a família Ricard vive nesse mesmo local há 5 gerações. Foi pouco depois do começo da Revolução Francesa, em 1789, que o primeiro parente deles chegou por aqui. Os Ricard sempre se dedicaram à criação de ovelhas, à produção de leite, só que no passado a vida era bem diferente. Como é que era a vida dos seus antepassados? Era bem mais difícil do que hoje. Logo de manhã, o pastor tinha que tratar das ovelhas, levar o rebanho para pastar no campo. Não tinha luz elétrica, não tinha máquina para facilitar o serviço. E pior, a região tem poucas fontes de água. Então, o pastor tinha que ficar o tempo todo junto dos animais, conduzindo, vigiando. Não tinha nem cerca. Só voltava à noite, os animais para o estábulo, o pastor para casa. Hoje a vida é bem mais confortável, mas não falta trabalho. Nos meses de primavera e verão, é preciso produzir todo o alimento para o consumo das ovelhas durante o inverno. No inverno, elas ficam presas no estábulo, porque os pastos ficam cobertos de neve. Daqui a pouco você vai ver como a família Ricard e os criadores de Roquefort se preparam para o frio. A ordenha das ovelhas e os segredos da produção do Roquefort. Vamos então à segunda parte da reportagem do Vico Iazzi sobre o queijo Roquefort, do sul da França. Agora você vai acompanhar o dia a dia da família Ricard, que cria ovelhas na mesma fazenda desde o século XVIII. Quando chega o verão, ninguém brinca em serviço na terra de Roquefort. Os criadores têm que dar duro para produzir todo o alimento que as ovelhas vão consumir durante o inverno, longo e rigoroso. Esse aí no volante é Julien Ricard. Dos 3 filhos de Alice e Jean-Louis, ele é o mais novo e o único que se dedica à fazenda em tempo integral. Da cabine refrigerada, capricha nas operações de preparo do feno. O primeiro implemento serve para juntar a forragem que Julien havia cortado há alguns dias. Depois, outro equipamento aspira o capim e vai compactando os fardos. No galpão do sítio, o resultado de tanto trabalho. E o que é que vocês usam para fazer o feno? Cevada e um pouquinho de trigo. Durante o ano todo, as ovelhas recebem capim fresco e concentrado no coxo.
Durante todo o ano, nós alimentamos as ovelhas 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Já no inverno, nós aumentamos a quantidade de feno e concentrado no coxo, para que elas consigam produzir bastante leite. O auge da lactação é nos meses de janeiro, fevereiro e março. Além de caprichar no trato, os Ricard não descuidam da saúde do rebanho. Hoje, o veterinário Jean-Louis Poncelet veio coletar amostras de sangue para controlar a brucelose e outras doenças. Ele só receita vermífugo ou vacina, por exemplo, quando surge algum problema de vermes ou doenças no rebanho, nunca preventivamente. E é por isso que os exames devem ser periódicos e rigorosos. Ainda mais porque o queijo Roquefort é produzido com leite cru, não pasteurizado. A ordenha das ovelhas é feita 2 vezes por dia, uma pela manhã e outra no meio da tarde. Repare só como elas seguem o movimento da máquina pelo corredor. Os animais comem. Jean-Louis encaixa as teteiras e a ordenha começa. Cada ovelha produz uma média de 1,5 litro de leite por dia. A ordenha dura entre 2 e 3 minutos, tudo controlado pelo computador. No fim, as teteiras caem automaticamente e entra outro lote de ovelhas. Bom, no meio de tanto equipamento aqui, o Jean-Louis tem inclusive um controle remoto que ele usa para abrir e fechar a passagem ali das ovelhas. Est-ce que je peux utiliser ça? Oui, bien sûr. E eu vou mostrar como é que funciona. Vamos lá. Aqui, o criador recebe R$ 2,70 por litro de leite de ovelha destinado à fabricação do Roquefort. Qual a importância dessa mecanização para a produção familiar aqui na França? Se não fosse mecanizado, nós não poderíamos sobreviver, porque na ordenha manual nós teríamos que contratar mais de 10 empregados. Seria como voltar à criação de 50 ou 60 anos atrás. Impossível. Na correria da sala de ordenha, uma imagem chama a atenção. Em quase todas as paredes, Jean-Louis e a filha fizeram pinturas, uma homenagem ao passado. Bem, aqui tem um pastor de tempos atrás acompanhando seu rebanho. É um pouco da nossa história. E eu conheci essa vida com meu pai, e nem faz tanto tempo. Mas mostra a evolução, né? Terminada a ordenha da tarde, o rebanho segue para o campo, onde fica até quase de noite. Vale lembrar que no verão escurece por volta de 9 horas. Os criadores da região produzem 180 milhões de litros de leite por ano, metade vendida para os fabricantes de Roquefort. Este é o maior polo de produção de leite de ovelha da França. Só que até há algumas décadas a situação era bem diferente. A região era pobre, os criadores viviam desanimados e a raça Lacone não tinha muito prestígio, não. No começo dos anos 60, produtores e laticínios se uniram e pediram ajuda à maior instituição de pesquisa agropecuária da França, o INRA, o equivalente à nossa Embrapa. Assim surgiu a unidade de pesquisa de Lafarge, a poucos quilômetros de Roquefort. Quem nos recebe por aqui é o veterinário Francis Barrier. Num passeio pela unidade, ele me explica que o principal objetivo do INRA foi melhorar a genética da ovelha Lacone. Quais são as principais características dessa raça? Dessa raça dos anos 50 ou dessa raça de hoje? Bem, essa é uma raça nativa da região com aptidão mista. Quer dizer, ela pode produzir leite e também carne. Mas há uns 50 anos, a produção leiteira da Lacone era tão baixa que os criadores preferiam produzir carne. O leite foi se tornando tão escasso que as queijarias de Roquefort tinham que se abastecer em outras regiões, em outros países, que traziam o leite até do norte da África. Só para comparar, nos anos 60,
uma Lacone rendia uns 80 litros de leite por ano. Hoje nós estamos com uns 300 litros de leite por ovelha. Aujourd'hui, on est à peu près à 300 litres de lait par mois. Oh là là. Mas afinal, como é que se fabrica esse queijo? Este laticínio de porte médio recebe leite de 83 produtores da região. O funcionário pluga a mangueira e o leite de ovelha é despejado em tanques enormes. O diretor de produção, Jérôme Lozé, nos conta que, apesar dos equipamentos modernos, o jeito de fabricar Roquefort não mudou. E o fungo azul continua o mesmo. É exatamente o mesmo fungo, agora produzido em laboratórios especializados. A mesma cepa isolada há mais de 100 anos e que ainda hoje nós usamos, todos os dias. Aqui o leite recebe uma mistura de fermento lácteo e coalho, sempre de origem animal. Coalho industrial é proibido. Agora é a vez do grande astro de Roquefort, o fungo. Ao longo de várias semanas, ele vai se desenvolver e gerar milhares de pontinhos azuis na massa. São eles que conferem a aparência e o sabor típicos do queijo. Depois de 2h30, o leite de ovelha já está coalhado, mais rígido. É hora de cortar a massa em pequenos cubinhos. No passado, um serviço manual. Mas hoje em dia, à medida que se movimenta, a lira mecânica vai cortando o leite coalhado. Tudo de forma delicada, lenta, apesar do tamanho da máquina. Depois, esses cubinhos de leite coalhado sobem por uma esteira. Boa parte do soro já vai se separando. No fim da esteira, a massa é colocada em formas circulares. Repare que o funcionário ajuda, direciona, mas em nenhum momento aperta ou prensa a massa. Daqui a pouco você vai entender qual é a importância disso. Terminada essa etapa, o pessoal da fábrica empilha as formas em carrinhos de metal, que seguem para a sala de gotejamento, onde o resto de soro vai escorrer durante 2 dias. Girar os moldes é a única tarefa dos funcionários. Eles viram e reviram todos os queijos 3 vezes por dia. E chegou a hora da salga. A salga no Roquefort só se faz na superfície do queijo, um sal marinho, natural, que nos permite conservar esse queijo por 7 a 8 meses. Durante 4 dias, o Roquefort vai absorver o sal lentamente. Para se fazer um queijo como esse, de 2 quilos e 700 gramas, foram usados 12 litros de leite de ovelha. Dá mais ou menos 4,5 litros para 1 quilo de Roquefort. A próxima Bem fase... diferente a salga, não é na salmoura, é sal mesmo. Daqui a pouco vamos acompanhar a maturação final do queijo, conhecer o turismo rural ligado ao produto e uma receita caseira à base de Roquefort. A salga dele é bem diferente, é feito com sal mesmo que é adicionado sobre o queijo. Sul da França para acompanhar a etapa final da produção do queijo Roquefort. Há pouco nós vimos o preparo até o momento da salga. Agora vamos acompanhar a maturação do queijo, que tradicionalmente acontece dentro das cavernas de pedra, as caves de Roquefort. Apenas 7 empresas fabricam o queijo Roquefort aqui no sul da França. A maior e mais antiga é esta, fundada há mais de 1 século e meio e que emprega 1.400 pessoas. Logo depois da salga, todos os queijos passam por esta máquina. Veja só, um conjunto de 48 agulhas de metal faz furos na massa. Nosso guia aqui é Jacques Carle, um especialista na maturação do Roquefort. Qual a importância desses furos no queijo? O penicillium é um fungo que precisa de oxigênio para se desenvolver, para respirar. E é nos furos que o fungo se desenvolve? Não, não é aí não. O fungo se desenvolve nas cavidades que existem dentro da própria massa.
É por isso que o queijo não pode ser prensado. É para ficar poroso, criando um ambiente favorável ao fungo do Roquefort. Nós fazemos os furos para permitir a troca entre o gás carbônico liberado na maturação com o oxigênio do ar. E essa respiração favorece o desenvolvimento do fungo Penicillium. E agora o queijo está pronto para começar a maturação. Hora de visitar as famosas caves dessa empresa que começaram a ser construídas no século XVII. Em muitos lugares, as caves de Roquefort mais parecem um labirinto. São quilômetros de corredores e galerias distribuídos em vários andares. Alguns locais são bem estreitos, outros mais amplos, sempre com colunas e arcadas de pedra. Por tudo isso, o povo da região costuma dizer que as caves de Roquefort têm a grandeza de uma catedral. Uma catedral construída embaixo da terra. Somando salas, corredores e galerias dos 7 fabricantes de Roquefort, a área construída aqui embaixo é maior do que a de todo o vilarejo que fica em cima. Passeando pelas prateleiras, Jaqui explica que as caves são sempre sombrias, úmidas e frescas. A temperatura e a umidade favorecem a ação do fungo e a maturação do queijo. Eu diria que a maturação nas caves é a mais importante da vida do queijo, porque é quando ele ganha suas principais características. Estes, por exemplo, estão na cave há 10 dias. Veja só como o fungo se desenvolveu bem nas cavidades da massa. Nessa fase, nós nos preocupamos em acentuar certos aromas e sabores. A textura do Roquefort evolui e ele fica mais cremoso. Para completar a maturação nas caves, o Roquefort precisa ficar nas prateleiras por pelo menos 2 semanas. E no máximo por 25 dias. Depois entra em ação um batalhão feminino. As trabalhadoras embrulham os queijos um a um. Parece papel alumínio, mas não é não. São folhas de estanho, material flexível, mas resistente. É preciso embrulhar bem direitinho para retirar todo o ar entre o papel e o queijo. No final, o Roquefort passa no mínimo mais 2 meses e meio em câmaras frias, numa temperatura de 1 grau negativo. Nessa fase, a maturação é muito mais lenta. Agora, Jaqui nos leva para uma linda galeria construída no século XVII, conhecida como a Capela. Lugar ideal para uma tarefa nada penosa, degustar o rei dos queijos. Bom, para se fazer a degustação do Roquefort como se deve, o ideal é tirar o queijo da geladeira com pelo menos 1 hora de antecedência. O queijo mostra seu real valor, seus melhores aromas, quando consumido a temperatura ambiente, porque o frio diminui a percepção de sabor e de textura. Este queijo foi cortado há 2 horas e a gente pode dizer que agora está no auge. Merci. Ele me convida aqui para experimentar. Vamos provar o Roquefort. É delicioso. Ele é um queijo assim, quando você põe na boca, parece que ele se desfaz, ele é muito macio. Um sabor forte, que certamente está ligado ao fungo, salgadinho, uma delícia. Isso é delicioso, felicitação. Merci. Para levar o nome Roquefort, esse queijo precisa ser produzido segundo a cartilha rigorosa que você viu. Assim, ele recebe o selo de origem oficial, indicado na embalagem do produto. O representante da Confederação Roquefort, que reúne tanto os criadores de ovelha quanto os fabricantes do queijo, comenta a importância dessa certificação. A importância do selo de origem é que ele determina a região que pode produzir alguma coisa. O selo Roquefort foi o primeiro obtido por um queijo na França e já tem mais de 80 anos. Mas hoje, esse conceito já está se espalhando um pouco pelo mundo. Até no Brasil, que tem o boi rastreado. É claro que estamos falando de negócios, mas estamos também falando de cultura local. No fundo, o selo de origem é o patrimônio coletivo de uma região. A força econômica dessa região não se limita à criação de ovelhas e venda de queijo.
Com um produto tradicional conhecido no mundo inteiro, Roquefort também se preparou para faturar com o turismo. Os turistas podem visitar fazendas para acompanhar os tratos com as ovelhas e saborear o Roquefort com vinho regional. A criadora Annie Bernat recebe 3.000 turistas por ano. Cada um paga 5 euros. Ela já recebeu turistas de vários países, inclusive do Brasil. Mesmo do Brasil? Ah, oui. A visita às caves é outro passeio que nunca falta no roteiro dos turistas. Os grupos têm aulas sobre a história natural da região. A maquete descreve o terremoto que fez surgir a Chapada Combalu há milhões de anos. Orientados pela guia, os turistas assistem ao show de luzes e som nas galerias subterrâneas. No final da visita, uma esperada degustação e a obrigatória lojinha. O negócio do Roquefort injeta por ano quase €500 milhão na economia da região. Algo em torno de R$1,2 bilhão. E será que essa montanha de dinheiro também garante qualidade de vida para as famílias do campo? Voltamos para o vilarejo onde vive a família Ricard. Jean-Louis e Alice nos convidam para um almoço de despedida. O interior da casa nos revela que os criadores daqui dispõem de conforto. Nós encontramos Dona Alice com a mão na massa, pronta para nos mostrar uma receita de torta salgada, a quiche de Roquefort. A quiche de Roquefort é uma especialidade de nossa região. Na massa eu coloco só farinha de trigo, água, sal e manteiga. Dona Alice ajeita a massa na forma e prepara o recheio. 5 ovos batidos com clara e gema. Il faut à peu près 200 gramas de Roquefort. Uns 200 gramas de Roquefort em pedaços. La crème fraîche. Mais 200 gramas de creme de leite fresco e meio litro de leite. O recheio fica bem líquido e cremoso. Aí é só colocar um pouquinho de pimenta e despejar a massa na forma, espalhando bem os pedacinhos de Roquefort. E a senhora não coloca sal? Não. Não, só um pouquinho na massa, porque o queijo já é salgado e na hora de cozinhar, o sal vai se misturar ao recheio todo. Agora vamos levá-la ao forno e precisa de uns 30 minutos para cozinhar. Quiche pronta, mesa posta, família reunida. Para a refeição de hoje, Alice e Jean-Louis contam com a presença dos filhos e do netinho de 2 anos. Uma delícia, muito gostosa, suave, tem o sabor do Roquefort, um pouquinho do salgadinho do queijo, mais suave, mais delicada. Felicitações, madame, c'est délicieux. Merci. Entre uma garfada e outra, Jean-Louis explica que tem 3 fontes de renda. O leite, os turistas que visitam o sítio e, assim como a maior parte dos produtores franceses, os subsídios do governo. O subsídio, sem dúvida, cobre uma parte dos nossos custos. Ele pode representar, digamos, o meu salário, a mão de obra da minha família. Ele é importante, mas não passa de uns 15% da renda bruta da fazenda. Au niveau qualité de vie, produzir de leite de brebis. Agora, na opinião de vocês, produtor de leite de ovelha aqui nessa região, tem uma boa qualidade de vida? Boa qualité de vie? Eu não posso responder pela minha esposa, mas eu nasci agricultor, escolhi essa profissão e sei como lidar com as vantagens e os inconvenientes que ela tem. Já a minha esposa veio da cidade para o campo quando casamos, há uns 30 anos. Ela poderia responder melhor essa questão. Acharia até complicado se tivesse que voltar para a cidade, porque nós temos a mesma qualidade de vida no campo, o mesmo conforto, é igual. Nós estamos tão bem no campo quanto na cidade hoje em dia. Sempre gentil, Dona Alice preparou muito mais do que uma torta de Roquefort para o almoço. Salada com Roquefort, carne e outro prato típico, o aligot, que é uma mistura de purê de batatas com outro queijo da região. Ao servir, olha só, ela usa uma tesoura. A despedida não poderia ser mais saborosa.
A família Ricard faz parte das milhares de pessoas que ao longo dos séculos vem trabalhando para construir e preservar a história do Roquefort. Um queijo que se tornou famoso no mundo todo, mas nunca perdeu a raiz e a tradição do vilarejo. Todo ano, 350 mil turistas do mundo inteiro visitam Roquefort, atraídos pela fama e pela tradição do queijo. O Roquefort é exportado para 120 países, mas 80% da produção é consumida lá mesmo na França. Bom dia para você. E o Globo Rural volta amanhã, às 6h10 da manhã. Um ótimo domingo.